Sejam bem-vindos, vamos dar continuidade aqui à resolução do nosso exercício. E na aula de hoje vamos comentar, apenas comentar, discutir um pouco sobre algumas hipóteses possíveis com relação aos coeficientes de pressão interna da nossa edificação. Então, a parte que trata de coeficientes de pressão interna na NBR 6123 é o capítulo 6.2, coeficientes de pressão interna. E aí a norma coloca logo no início, no item 6.2.1, que se a edificação for totalmente impermeável ao ar, a pressão no seu interior será invariável no tempo, independente da velocidade da corrente de ar externa. Percebam que a norma está dizendo o seguinte, que em uma situação utópica, em uma situação em que a nossa edificação não possui qualquer tipo de abertura que permita a entrada de ar no interior do seu ambiente, ou seja, em uma situação utópica em que a nossa edificação é completamente impermeável, eu posso considerar que a pressão interna é igual a zero, ela é inexistente. Mas essa não é uma situação comum, pelo termo que eu utilizei, uma situação utópica, tá? Uma situação utópica. Então vão existir raros casos em que a gente vai ter uma edificação impermeável. Pela NBR 6123, Pela NBR 6123, no item 6.2.2, ela coloca assim, são considerados impermeáveis os seguintes elementos construtivos e vedações: lajes e cortinas de concreto armado ou protendido, paredes de alvenaria, de pedra, de tijolos, de blocos de concreto e afins, sem portas, janelas ou quaisquer outras aberturas. Por mais que, por exemplo, na face lateral do nosso galpão, eu execute ali uma alvenaria de vedação em blocos de concreto, e por cima dela, eu coloque ali uma vedação em telhas termoacústicas, mesmo assim eu vou ter aberturas, mesmo que eu tenha ali uma parede cega sem nenhuma janela, sem nenhuma porta. Por quê? Porque vão existir frestas, entre as telhas e a alvenaria, entre as telhas e a calha de cobertura e assim por diante. Então é praticamente impossível a gente dizer que nós temos ali uma face impermeável na nossa edificação. Então, para a gente adiantar aqui, vamos para o item 6.2.5, que é o objeto de estudo aqui da nossa aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês um resumo sobre o item 6.2.5 da NBR 6123. No item A da norma, e aí eu peço que vocês consultem, enquanto eu explico aqui, vocês abram a norma e façam a leitura ponto a ponto. Então, no item A, a norma coloca a seguinte hipótese: quando nós tivermos ali uma edificação em que duas faces opostas são igualmente permeáveis, e as outras duas, são faces impermeáveis, seria mais ou menos essa ilustração aqui, alguns autores colocam linha tracejada nas faces permeáveis, tá? Nós temos aqui a menor dimensão do nosso galpão. Nelas eu vou ter algumas frestas entre as telhas e a alvenaria de vedação, certo? E entre a calha, aliás, entre o oitão, certo? E vou ter o portão frontal aqui, imaginando que esse portão esteja fechado inicialmente. Por quê? Porque a norma coloca duas faces opostas igualmente permeáveis, ou seja, a área total de aberturas que eu tenho nessa face tem que ser próxima da área total de aberturas que eu tenho nessa face aqui. São duas faces opostas. Então, considerando que o portão esteja fechado, eu teria aqui nessa face e nessa faces permeáveis com igual permeabilidade. E as outras duas seriam impermeáveis somente se a gente garantisse, somente se a gente garantisse que essas duas faces não teriam nenhuma fresta, nenhuma abertura. Obviamente que essa não é uma situação que a gente aplica para o nosso caso. Por quê?
Porque as faces laterais do nosso galpão vão ter frestas, né? Vão ter pequenas frestas e, portanto, essas faces laterais aqui, elas não são impermeáveis. Então, essa hipótese da letra A da norma, ela não pode ser aplicada no nosso exemplo, tá? Então, o engenheiro projetista, ele deve procurar buscar, né, as hipóteses de cálculo para o coeficiente de pressão interna da edificação dele em função das aberturas que existem, tá? A norma pontua, né, algumas hipóteses possíveis que podem ser feitas, mas não significa que todas elas são aplicáveis. Então, essa primeira hipótese que a norma coloca no seu texto não é válida para a nossa situação. Só continuando explicando ela aqui, ó, veja o seguinte. Eu teria, se essa situação fosse válida para o nosso galpão, né, se essa situação fosse válida, eu teria duas situações de coeficiente de pressão interna. Uma de sucção interna e uma de sobrepressão interna. A de sucção interna seria quando a gente tivesse vento perpendicular à face impermeável, ou seja, quando o vento tivesse a 90 graus. E a de sobrepressão interna, que é igual a mais 0,2, seria quando a gente tivesse o vento perpendicular à face permeável, né? Perpendicular à face permeável e, portanto, o vento a 0 graus. Então, eu teria dois valores hipotéticos, um valor desse para cada direção do vento. Então, tomem cuidado, essa situação vai ser bem comum, né? De a gente ter valores específicos do CPI para cada direção do vento, E esses valores eles não podem ser alternados. Então, menos 0,3 de sucção interna seria aplicado apenas para o vento a 90 graus. E mais 0,2 seria aplicado apenas para o vento a 0 graus. Vamos para a próxima hipótese possível, que consta na NBR 6123, especificamente na página 13. Tá? Na página 13, que a norma coloca quando a gente tem quatro faces igualmente permeáveis, né? Quatro faces igualmente permeáveis, que é uma situação bem próxima do que a gente tem no nosso galpão, se eu considerar o nosso portão principal fechado, tá? Então, eu estou admitindo que essa parede aqui e essa parede do nosso galpão não possuem janelas, né? Não possuem janelas. E a parede posterior, né? A parede posterior não tem nenhum portão e também não tem nenhuma janela. Então, nós temos apenas o portão principal. Se eu considerar que esse portão aqui está fechado, tá? Se eu considerar que esse portão está fechado, então eu posso admitir que a permeabilidade, né? A permeabilidade dessas quatro paredes é próxima, tá? Tenha mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Como é que a gente determina o índice de permeabilidade de uma parede, né? A gente calcula a área total de aberturas que nós temos naquela parede, considerando todas as frestas possíveis, tá? Por exemplo, as frestas entre o portão e o quadro do portão, as frestas entre as telhas e a alvenaria e assim por diante. A gente vai ver na próxima aula o cálculo das aberturas, tá? Das aberturas que existem e nas quatro faces do nosso galpão. Então, o índice de permeabilidade vai ser a área de aberturas que eu tenho em uma determinada face, dividido pela área daquela face, tá? Quem seria a área dessa face aqui? Seria esse comprimento vezes a altura dessa fachada aqui do meu galpão, tá? Quem seria a área da face frontal? Seria a largura dela vezes, se eu imaginar que nós temos ali um retângulo e um triângulo aqui formando a face frontal do meu galpão, seria a área do retângulo mais a área do triângulo lá do oitão. Então, o índice de permeabilidade é, portanto, a área total de aberturas que eu tenho em uma face, dividida pela área da face. Então, se esse índice de permeabilidade é da mesma ordem de grandeza nas quatro faces, né, ou seja, elas são igualmente permeáveis,
nós temos aqui duas situações possíveis para o meu CPI, o meu coeficiente de pressão interna. Uma dessas hipóteses possíveis é uma sucção interna de menos 0,3 e a outra é um valor nulo, tá? Um valor nulo. A norma pede que a gente considere o caso mais nocivo entre menos 0,3 e 0, tá? Então guardem essas informações que a gente vai aplicar na nossa na resolução do nosso exercício no próximo vídeo. Vamos para outra hipótese, né, que está apresentada no item C, que é quando a gente tem uma abertura dominante em uma face, e as outras faces de igual permeabilidade. O que é uma abertura dominante? A abertura dominante é aquela abertura em que a área dela, né, a área daquela abertura é maior do que a soma de todas as outras aberturas que a gente tem nas outras faces do galpão. Então, por exemplo, se eu considerar que o meu portão tem dimensões de 4 por 4 metros, né, ou seja, 16 metros quadrados, é bem provável que, como nas outras faces eu não tenho nenhuma janela e nenhuma outra porta, é bem provável que essa área aqui do meu portão seja superior à soma das outras aberturas que eu tenho nas outras três faces. Então, eu posso, a princípio, admitir que nós temos uma abertura dominante na face frontal do meu galpão, né? Essa definição de abertura dominante, vocês encontram ela na página 12, lá no item, se não me falha a memória, lá no item 6.2.4, tá? Se não me falha a memória não, se não me falha a consulta. No item 6.2.4, que trata da definição do que é uma abertura dominante em um galpão. Então, admitindo aqui que o meu portão principal seja ali uma abertura dominante, então nós poderíamos aplicar essa hipótese, aliás, as hipóteses que estão contidas no item C, em que eu tenho uma abertura dominante em uma face e as outras faces de igual permeabilidade, né? Essa face, essa e essa, apenas com pequenas frestas, tá bom? Então vamos lá. A primeira situação dentro da letra C, tá? Dentro da letra C, a primeira situação que vem é a seguinte: a abertura dominante na face de barlavento. Então, tá aqui o meu portão, ele é uma abertura dominante a princípio. Se ele está na face de barlavento, significa que eu teria então um vento a 0 graus, colidindo frontalmente com o meu portão. Se o vento colide frontalmente com o meu portão aberto, né, já que ele é uma abertura dominante, então ele tem que estar aberto, correto? Então, com o vento vindo a 0 graus, ele vai entrar no galpão e vai exercer uma sobrepressão interna, tá? Uma sobrepressão interna. Então, em função da relação da abertura, da área dessa abertura do meu portão com relação à área total das outras aberturas, tá? Essa relação está aqui, ó. Eu vou ter diferentes valores de CPI interno. Lembrando que todos são positivos, conforme vocês podem ver no primeiro item, abaixo do item C da NBR 6123, lá na página 13. Então, à medida que a área da abertura dominante em relação às outras áreas aumenta, eu aumento cada vez mais a entrada de ar no meu galpão, e aí, consequentemente, a sobrepressão interna aumenta. Então, percebam que, ó, se eu aumento essa relação, a minha pressão interna aumenta, tá? O meu CPI aumenta. Só que esses valores de CPI só vão poder ser utilizados, né? Essa situação, essa hipótese de cálculo só vai poder ser utilizada, né? Essa hipótese de cálculo aqui, ó, ela só vai poder ser utilizada quando a gente considerar o vento a 0 graus, tá bom? Vamos seguir então para a próxima hipótese possível dentro da letra C ainda,
que é quando a gente tem a abertura dominante na face de sotavento. Então, tá aqui a minha abertura dominante, o meu portão aberto, tá? O meu portão aberto. Se ele está na face de sotavento, significa que o vento vem a 0 graus também, só que da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Então, agora o meu portão está situado a sotavento, tá? O meu portão está situado a sotavento, ou seja, na face posterior. Essa situação é completamente oposta à situação anterior, porque o que é que acontece? As linhas de fluxo do ar, agora elas vão contornar a edificação e não vão entrar com a mesma intensidade que aconteceu aqui anteriormente. Então, o ar, ele vai entrar por essa face aqui? Vai, mas não com a mesma intensidade que ele entrou aqui. Então, o que é que acontece? Como a face a face com a abertura dominante está a sotavento, ela vai ficar submetida à sucção. Vai ficar submetida à sucção. Então, todo o ambiente interno do meu galpão vai ficar submetido a uma sucção interna. Esse valor dessa sucção interna, tá? O meu coeficiente de pressão interna, tá? Vai ser dado em função do coeficiente de pressão externa que eu tenho na minha abertura dominante, nessa parede aqui, ó, nessa parede. O coeficiente de pressão externa nessa parede, né, foi determinado no vídeo passado, tá? Foi determinado no vídeo passado. Voltem lá na nossa resolução e vejam quem é o coeficiente de pressão externa no nosso galpão na parede que está a sotavento, né? Na parede que está a sotavento para o vento a 0 graus. Vamos continuar aqui, ó. Obviamente que eu não vou tratar de todas as hipóteses possíveis que a NBR 6123 traz, senão a gente perderia muito tempo. Então esse aqui vai ser o último caso que eu vou abordar no nosso vídeo. Esse terceiro caso do item C é o que trata da abertura dominante em uma face paralela ao vento. Isso só vai acontecer, né? A minha abertura dominante paralela à direção do vento só vai acontecer quando eu tiver um vento a 90 graus, tá? Quando eu tiver um vento a 90 graus. E aí, a minha parede, né? Aliás, o meu portão vai estar submetida em uma região de sucção externa, né? De sucção externa, como vocês viram anteriormente. Então, o meu CPI, o meu coeficiente de pressão interna no meu galpão, também vai ser de sucção, tá? Tendo em vista que o meu portão, a minha abertura dominante, está situada em uma região de pressão externa de sucção, tá? Conforme vocês podem ver lá na norma, o coeficiente de pressão interna que eu vou adotar aqui nessa situação é igual ao coeficiente de pressão externa em que o meu portão está inserido, desde que ele não esteja situado em zona de alta sucção externa, que são aquelas regiões achuradas que a gente viu na aula anterior, tá? Ó, essas aqui, ó. Essas aqui são as regiões de alta sucção externa, né? De elevada sucção externa, que são utilizadas basicamente para dimensionar os elementos de vedação e de fixação nas faces laterais do nosso galpão, nas paredes laterais, tá bom? Então, com isso aqui, ó, com isso nós encerramos esse nosso vídeo. Obviamente que a norma NBR 1023 traz outras situações possíveis. Eu peço que vocês leiam elas atentamente. Eu não vou tratar de todas elas porque eu acredito que a gente acabaria perdendo o foco aqui do nosso componente curricular, tá bom? Então, agradeço a todos. Se aprofundem na norma, tá? Façam a leitura e, mais importante, se cuidem. Fiquem com Deus.